Então eu vou começar lendo aqui, não quero delongar nesse áudio. É uma palavra forte, é uma palavra de exortação, é para resistir até o sangue, né? Assim, porque Paulo fala, né? Acho que é em Hebreus, não tendes resistidos a quê? Até o sangue, né? Por que resistir até o sangue? Resistir ao pecado, amém? Resistir o que? Ao diabo, as tentações, e ele o que? Fugirá de vós. E como é que você resiste? Com a armadura da fé, com 1000 escudos pendurados no pescoço, Cantares 4. Efésios capítulo 6, né? A couraça da justiça, né? O escudo da fé, o capacete da salvação. E é isso que a gente precisa. Amém? Então eu vou ler aqui esses apenas 3 versículos. Número 3. Glória a Deus, testificação, né? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Vamos parar por aqui, porque a maioria conhece esta história aqui. Vocês podem ler todo o capítulo 11. Amém? E o que nós vamos usar para a vida sentimental? Hoje, sábado, abrirá-se a porta. Deus fala lá em Ezequiel, coloquei lá na minha comunidade, Ezequiel 46, verso 1, que a porta do leste, né? A porta oriental, que dá para o lado oriental. O que é isso espiritualmente? Passado. Então, agora esse mês aqui já acabou. Novembro, mês que a gente lembrou o que? O dilúvio, que o povo que não entrou na arca. Um tempo triste. Agora é lua nova. Agora é um tempo de oportunidade. Hoje, sábado, e amanhã que inicia, né? O propósito. Certo? Glória a Deus. Então é o tempo de você voltar-se o quê? Para o que Deus vai te entregar no futuro, que é o presente, que é a promessa. Então, se não temos recebido a promessa, é porque Deus precisa nos lapidar mais, nos tratar mais. Amém? Igual foi na vida de José. O processo de José até ele chegar a Faraó, da casa de seu pai até Faraó, ele estava com 17 anos e com 30 anos, acredito que foi a média de 13 anos. Amém? Glória a Deus. Né? Eu sei que aqui no campo tem um tempo, né, também, Deus trabalha muito com o número 3, tempo de 3 anos, 2 anos, só que até antes de chegarmos no campo, o Senhor já tem feito uma obra em nossas vidas. Glória a Deus. Então aqui, quando a gente vai meditando no texto, né, na primavera, Deus trouxe esse contexto aqui, né, de setembro, outubro, vamos aplicar, né? E de fato termina 21 de dezembro, que amanhã começa dezembro. Era uma época que os reis saíam para a guerra. Então, que guerra é essa, né? Espiritual, sendo que aqui, né? Se vocês for pensar, né? Pela lógica, não existe guerra, né? No Brasil, a gente não vive esse contexto. Eu lembro que na minha adolescência eu li um livro, né? Que chama A Menina que Viveu na Guerra. E era um contexto que não era para ficar desatento, né? Porque quando a gente pensa em guerra, e estudamos na escola lá, era assim, dias difíceis, né? Que viviam ali as pessoas, principalmente na Europa. Então, era tempos que não dava para ficar ali dormindo, certo? E o que Davi foi fazer?
né? Davi, ele permaneceu o quê? Lá em Jerusalém. Ele não foi para a guerra. Ele não foi colocar espiritualmente para a Babilônia guerrear, né, contra, né, os seus inimigos. Certo? E olha o que Davi estava fazendo. De tarde. De tarde. Sendo que lá em Mateus, se for aplicar nos evangelhos o quê? Fazer as obras enquanto é dia. Certo? De tarde, Davi levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E ele viu uma mulher muito bonita. Outra coisa que vamos nos atentar. Batseba não foi seduzir Davi. Certo? Pode acontecer que alguns pastores podem até dizer isso em púlpito. Eu não sou pastora. Assim, eu respeito quem tem o ministério feminino pastoral. Eu, particularmente, né? Eu não acredito para mim. Amém? Então, eu já ouvi, acho que foi uma vez que eu ouvi. Batseba, ela não foi seduzir Davi. Ela não foi até o palácio, nem no terraço dele. Só que ele tinha que o quê? Ir para a guerra. Ficou lá em Jerusalém e viu, ele só olhou, ele apenas olhou e entrou o quê? A cobiça do seu coração. Amém? Entrou a cobiça, porque Davi já era homem, ele já era rei formado, ele tinha desejos, vontades, e era um tempo de tentação. E isso não é diferente por esses dias. É dias em que algumas mulheres podem olhar para o lado e cair em tentação como Davi. Mesmo que ninguém te seduza, o fato de você não fazer aliança com seus olhos nem ouvidos pode fazer você cair. E o Senhor está chamando sua atenção hoje, e a minha atenção, porque Ele tem misericórdia de nós. E ela estava ali, né, tomando banho. E se ele tivesse na guerra, ele não teria tempo de ficar olhando para ninguém. Amém? E o que isso se aplica, Márcia? Redes sociais, né? Às vezes vai ali e fica passeando em alguns lugares que não é tempo disso. Infelizmente, não é tempo de ficar indo em qualquer lugar que pode te levar a pecar, seja com os olhos, ouvidos, e aconteceu no limite máximo de Davi, né? Que ele teve relações com Batseba e ainda por cima teve um filho. Amém? Com ela. E mandou, continuando no verso 3, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Olha para você ver, começou com os olhos. Aí depois ele foi correr atrás da cobiça. Porque ninguém é tentado se Deus não tenta ninguém. O homem é pecado pela sua cobiça, pelo seu coração. E o Senhor te chama para guerrear. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Até isso Davi foi capaz de fazer. Aí disse Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Davi sabia que Batseba era o quê? Casada. Olha que séria essa palavra. Ela era uma mulher comprometida. Só que por ele estar na posição de rei, Davi achava que podia tudo naquele momento. Só que Deus estava vendo. E o que eu digo hoje? Esse é o Espírito, eu creio que o Espírito Santo está falando, não é a Márcia. Glória a Deus. O Espírito de Deus está sondando o nosso coração. Deus está vendo. Deus está vendo quem você tem olhado nas redes sociais. Pode ser que às vezes esse homem, né, não sei, no seu trabalho, eu não sei. Pode ser que esse homem nem seja o quê? Casado. Mas no mundo espiritual, você é casado. Amém? Só
espada, mas você é casada e também está cortando para mim. Ou aquele homem pode ser casado, ou Deus tem um projeto diferente. Por isso não podemos andar por vista, porque a partir do momento que andamos por vista, vamos cair e tropeçar. E o que é a estratégia que Deus dá para nós hoje? Entre na guerra, comece a levantar nas madrugadas, revestido da couraça da justiça, do capacete da salvação, da couraça, né? Da armadura da fé, a espada do Espírito. O Senhor te chama para entrar na guerra. Amém? Glória a Deus. Então não é tempo de olhar para os lados, nem ouvir qualquer coisa. Existe muitos canais, televisão, né? Eu digo assim, tá tudo, a maioria tá no YouTube, que ensina a flertar, ensina a pessoa, né? Ela mudar até o timbre da voz para seduzir. Até alguns lugares você passar, pode ali te levar à sedução, ao laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então Davi, ele, cobiçou uma mulher casada. Porém, mesmo que você esteja, né, eu vou colocar assim entre aspas, né, porque somos falhos, mas vamos nos levantando. Você fique de olho em algum homem, mas você é casada. Amém? Márcia, eu ainda não casei no físico. Mas você é casado no espiritual, porque Deus te colocou nesse campo. Nem todos vão viver a mesma coisa. Poucos foram escolhidos para viver. Amém? E outra coisa, o texto, vou ler da minha Bíblia aqui, o texto não indica que ela resistiu aos avanços dele, né, de Davi, mas nenhum lugar é citada como a parte culpada. Na parábola de Natã, parece de fato ser uma vítima, pois é comparada à cordeirinha roubada. Então Davi, ele sabia ali o que estava fazendo e colocou o quê? Urias na frente da guerra. E o que aconteceu com Urias? Ele morreu. Amém? Ele morreu. Então, várias coisas vão acontecendo, ó. O pecado vai levando a vários níveis de queda e destruição. Mas a obediência leva você ao quê? A honra. A vida. Então, depende mais de nós do que de Deus se posicionar na guerra. Porque devemos fazer o quê? A nossa parte. E depois desse adultério vem o homicídio, né? Depois vem ali uma morte, né? Acho que não sei se é incesto na família de Davi. E começa a acontecer vários pecados, porque Deus disse que não apartaria a espada da casa de Davi. Quando Deus, ele decreta juízo na terra, quando ele decreta um tempo de juízo, a única coisa que devemos fazer é nos posicionar e nos guardar debaixo do esconderijo dele. Amém? Não é difícil. É só ouvir o Senhor e fazer o que ele manda, que ele vai te livrar. Não é tempo de ouvir qualquer conselho, não é tempo de muitas amizades, não é tempo de muitas festas. E se vocês forem observar, nesse final de ano, tem muitas festas, muitos convites. Por isso que também, né, a questão do 13º, para você gastar, para você consumir, para você ficar distraída, né, com as coisas desse mundo e dessa terra. Então, o Senhor nos chama para a gente se posicionar, não dar ouvidos, né, à nossa carne. Glória a Deus, eu creio que o Senhor já falou, não
né, não precisa de eu, né, continuar aqui, mas eu creio que o Senhor ministrou em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, habitamos no teu esconderijo, debaixo da tua sombra onipotente, e diremos, ó Pai, tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre com as tuas asas, debaixo das tuas penas estaremos seguras. A tua verdade é escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem praga que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não venhamos ser atingidos por amor de teu nome, somente com nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque amamos teu nome. O Senhor colocará no alto retiro. Mostre, Pai, a tua salvação, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, essas palavras não vêm de mim, mas do teu Espírito. Seja glorificado e exaltado, Pai. Desperte, Pai. Aleluia, as mulheres aqui a se levantar na guerra, Pai, porque os dias são maus, Pai. Dai-nos força, em nome de Jesus. Amém. Você que orou em concordância, deixa o seu amém.